Vai acontecer no domingo, às 6 da tarde, no Maracanã, válido pela 4ª rodada do Carioca. E é por isso que a gente já começa a falar das duas equipes por aqui. Primeiro, a gente começa com as notícias do dia do Flamengo, que ainda está muito de olho no Lucas Paquetá. Mas as negociações deram uma boa travada e uma boa emperrada, uma esfriada, né? Vamos saber mais detalhes com a Ana Flávia Nunes, que chega agora com as notícias do Mengão. Oi, Ana! A proposta feita pelo Flamengo ao West Ham da Inglaterra por Lucas Paquetá não agradou o clube inglês, que recusou a oferta porque deseja receber mais pelo jogador. A gente lembra que a proposta feita pelo Flamengo chegou perto de 40 milhões de euros, isso dá aproximadamente 249 milhões de reais, sendo uma parte fixa e outra em bônus. O West Ham já tinha informado ao Flamengo que desejava receber pelo menos 45 milhões de euros pelo Lucas Paquetá. O Flamengo não esperava, não queria oferecer aí mais do que 40 milhões de euros, mas agora já pensa em fazer uma mudança nessa oferta para tentar convencer o West Ham. O Flamengo também espera que a vontade do Lucas Paquetá prevaleça e que isso ajude a destravar esse negócio. A gente lembra também que o Paquetá já deixou bem claro ao West Ham que deseja jogar no Flamengo e ele não é relacionado para jogos desde o dia 6 de janeiro, quando foi a última partida dele. Enquanto isso, o time do Flamengo continua se preparando para o próximo jogo. No domingo tem Fla-Flu pelo Campeonato Carioca e, de acordo com o novo planejamento, tudo indica que o time principal do Flamengo deve entrar em campo mais uma vez. Pessoal, o West Ham e Lucas Paquetá estão nessa dificuldade de ter um acerto. O jogador já disse que quer estar por aqui. E aí eu fico me perguntando, até vendo o ponto de vista do Alex, que já foi jogador, como é que fica essa questão quando o atleta manifesta para o clube que não quer mais estar lá, quer ir para outra equipe? Essa demonstração de não querer mais estar com o clube não é muito ruim? Porque o West Ham quer contar com o Lucas Paquetá justamente porque vive uma situação de luta contra o rebaixamento no campeonato inglês. Mas o jogador já manifestou que quer sair. E aí? É que depende da maneira que é feito, né, Kelly? Tem sempre uma maneira melhor e a pior, né? Ele nunca vai chegar e falar, eu não quero saber de vocês, eu quero ir embora e se vire. Depois vira um jogo o negócio, né? A mesa de negociação ela é um jogo, né? Então, se o Flamengo ofereceu 40, eles já pediram 45, já tem um sinal aí de que não está longe e que vai acontecer negociação bem provavelmente, né? Até porque o contrato dele tem algo também que não ajuda, não facilita quando cai para a segunda divisão. Então o clube também não vai querer isso e às vezes pode ser o melhor caminho para eles. O clube consegue embolsar um dinheiro, acho que importante por ele, né? Por esse momento e tudo. E aí poder se reprogramar, de repente, já pensando até, lógico, o final da temporada aqui, mas para a temporada que vem. Mas chega um ponto que já tem que ser colocado. Às vezes o clube ele faz isso, eu não quero contar contigo. E às vezes acontece do atleta também. Mas aí depende da maneira que é feito. Eu acredito que não deva ficar nada, porque ele é um jogador importante no elenco, né, e no clube. A intenção do West Ham é, inclusive, liberá-lo só em maio, caso o negócio se concretize, justamente para contar com esse jogador em campo, ajudando o time nessa briga. E ele tem o argumento de, poxa vida, eu quero disputar a Copa do Mundo, para mim é melhor estar lá do que disputando a segunda divisão aqui, por mais importante que seja. Então também tem eu acho que esse peso aí bem conversadinho, não tem problema. Perfeitamente. E como entraria o Lucas Paquetá nesse time do Flamengo, em Belly? É a dúvida de milhões, assim. Eu e o Alex, a gente estava debatendo aqui isso antes do programa voltar, mas eu imagino que é aberto pelo lado direito, né? Assim, imagino um time do Flamengo escalando ele com o Paquetá, passando pelo Rossi, Varela, Léus, Alexandro. No meio de campo, eu não mexeria. Eu não mexeria. Né? Difícil. A única posição que eu mexeria seria esse lado direito do ataque. Porque a gente já viu o Carrascal ocupando essa faixa do gramado, mas eu acho que o Carrascal, ele também é um jogador que pode cair pelo outro lado, né? Ele pode cair pelo lado esquerdo. É um dobradinho interessante, quem sabe ali com a Arrascaeta mais centralizado. Imagino que um Pedro, dentro das condições físicas ideais, seja titular dessa equipe também. Então a única lacuna... Que cruel eu falar isso, né? Porque não chega a ser uma lacuna, mas talvez o melhor lugar para você encaixar o Paquetá dentro de um Flamengo ideal seja aberto pelo lado direito. Mas aí não necessariamente como um ponta, né? Ele também pode cair por dentro para se aproximar tanto do Arrascaeta quanto do Pedro, se aproximar dos volantes, enfim. O Paquetá, ele tem essa característica super positiva, um jogador muito versátil, né? Se o Flamengo perdeu o Gerson, que era o Coringa, depois da Copa do Mundo de Clubes em 2025... ele pode comprar um jogador que também é muito versátil, né? Coringa no sentido de ser aproveitado em diversas posições. O Paquetá ele pode fazer segundo homem de meio de campo, ele pode ser esse camisa 10, ele pode jogar aberto, ele pode jogar de falso 9, ele pode jogar em várias posições. Então seria uma contratação e tanto aí pro Flamengo. É aberto para qualquer um dos lados. Qualquer um dos lados. E isso, assim, isso no papel no começo, né?
no nosso campinho aqui, que é um campinho preso, que a gente não fica mexendo. Ele não é móvel, esse campinho aqui. Esse campinho não é móvel, né? Mas no decorrer do jogo também é um jogador que pode, né, se encaixar ali no que a função pede, né? Não precisa ficar preso a uma posição. Ele pode entrar numa função ali de... Além da função que ele dá essas possibilidades, a dinâmica. É isso, versatilidade, exato, exatamente. Tá, vamos falar um pouco mais do clássico então, minha gente. As expectativas de vocês para esse duelo, que a gente sabe que é uma das grandes rivalidades aqui do Rio de Janeiro, com o... Vamos botar a tabela já, gente, de classificação aqui do campeonato, porque a gente sabe que o Flamengo tá naquela questão, né? Está na parte de baixo da tabela pelo desempenho nas primeiras rodadas, ainda com a equipe sub-20. A gente tá vendo desse lado aqui, ó, o Flamengo é o 5º colocado com 4 pontos. Estava na lanterna, conseguiu subir uma posição depois da vitória quando o seu elenco principal voltou e tem um jogo a mais, né? É importante também ressaltar. Mas o Flamengo está tentando resolver tudo agora com os seus principais jogadores para não ter que disputar aquele quadrangular. E aí, pela frente, tem justamente um clássico. Não é muita moleza ir para cima do Felipe Luiz. A sequência tá meio dura, né? Tá meio complicada. Teve o jogo contra o Vasco, venceu. Vai ter o jogo contra o Fluminense, ainda tem Supercopa do Brasil, estreia no Campeonato Brasileiro. Não chega a estar muito tranquilo. Mas assim, se tem um time que consegue passar por esse momento turbulento, mais difícil, sem sofrer tantos danos, esse time é o Flamengo, né? Justamente por ter no seu elenco uma força descomunal. É um elenco bilionário, é um elenco de altíssima manutenção, salários muito altos, mas que entrega dentro do gramado o que se espera de jogadores tão bons assim. Acho que vai ser um jogo difícil, por ser um clássico, né? Vejo o Flamengo com mais potencial, vamos dizer assim, mas o clássico ele equipara um pouco mais essa situação. Ainda mais um clássico contra o Fluminense, né? A gente vem acompanhando aí os últimos Fla-Flus um pouquinho mais equilibrados, né? Se a gente destacar, por exemplo, as vantagens recentes do Flamengo, o recorte recente do Flamengo em cima do Vasco, são muitas vitórias do Flamengo, são muitos resultados positivos. No Fla-Flu parece que a situação ela se equilibra um pouquinho mais, apesar do elenco do Flamengo ainda ser um elenco bem melhor do que o do Fluminense. Pedrada dura sempre jogar contra o Flamengo. É sempre difícil. Meu Deus do céu. Só que a oportunidade de o Fluminense, já em um momento do campeonato, também de falar, opa, tá aqui um concorrente direto, de você falar, poxa vida, fica um pouco mais distante dessa possibilidade desse momento de classificação. Fluminense um pouco mais já jogado, né, vamos dizer, mas, cara, esse Flamengo ele é muito forte, né, não tem como, tem que ver o que vai ficar de resíduo desse jogo que eles jogaram, né, por esse pouco período de treinamento, e se o Felipe ele vai utilizar todo mundo, ou se vai precisar ainda mexer em alguém, mais que o Fluminense, naturalmente, ele tem que se defender muito bem. O jogo ele pode ser um jogo equilibrado, só que esse Flamengo ele leva realmente um perigo muito grande pela qualidade, né, capacidade técnica que tem de cada atleta em cada setor do campo ele poder resolver uma jogada, fazer gols assim, aonde as outras equipes elas sofrem um pouco mais. Por essa questão física, lógico, pode ser que o Fluminense ele consiga e tenha chance de conseguir se defender mais fisicamente, porque o Flamengo ainda não está naquela sua volúpia, vamos dizer, né? Mas clássico tudo daquela igualada, é bem tenso e a gente espera, eu pelo menos espero um jogo competitivo, assim, um jogo duro, bem equilibrado. Pois é, a expectativa aí é de que o Felipe Luiz, ele rode o time, dê uma rodada no elenco justamente pela gestão de carga, né? Início de temporada, os titulares fizeram sua primeira partida na 4ª rodada do campeonato, aliás, na 3ª rodada do campeonato carioca. Agora a gente está indo para a 4ª rodada, então tem isso, vai ter que dar uma dosada no elenco. Mas é bem o que quando a Belly usa aquela palavra de um elenco descomunal, é porque quando a gente olha para a equipe titular, ela é muito forte, quando a gente olha para a equipe reserva também, ela é muito boa. Então ele olha para o banco, se tiver que trocar um por outro, é quase que, não dá para dizer que é exatamente 6 por meia dúzia, mas é uma troca de muita qualidade. É o equilíbrio, né, desse elenco robusto que o Flamengo tem. É você olhar para o seu banco de reserva e você vê a alternativa. Você vê um jogador que pode decidir um jogo, que pode ter um lance desequilibrante, que pode, né, assim, acho que a gente falou muito sobre isso no ano de 2025 e se repete para 2026. A partida contra o Vasco, dos titulares, né, do Flamengo, o primeiro jogo dos titulares, não parecia que o Flamengo não jogava fazia um mês. Não parecia que o Flamengo estava na mesma pegada, no mesmo ritmo do final de 2025. Né? Foi um jogo que o Flamengo vence por 1-0, uma vitória simples, mas que o Léo Jardim faz 4 defesas impressionantes. Poderia ter sido uma goleada, o Léo Jardim evitou ali, poderia ter sido até um vexame do Vasco. Mas foi um Flamengo com muito volume, um Flamengo com muita intensidade. E, como o Alex falou, ainda fisicamente longe do ideal. Então, aguardar esse Flamengo chegar no ideal, se o Paquetá se juntar ao grupo,
pode, o torcedor flamenguista pode botar a cabeça no travesseiro tranquilo, porque vai vir... Brás, falei com você mais cedo, porque eu já tava ficando até confusa, né? Mas rejeitou, não rejeitou, aceitou a parte financeira? Conta pra gente qual é a atualização de momento, qual é a informação de momento envolvendo essa negociação que vem se estendendo porque é complexa. Boa tarde, querido. Boa tarde, Luísa, PVC Samir. Pois é, a gente amanheceu com a notícia que primeiro saiu lá na imprensa inglesa, né, da recusa do West Ham da proposta pelo Lucas Paquetá. A partir daí, eu e o Rodrigo Matos, nosso colunista, a gente passou a tentar esmiuçar o que aconteceu, né? Os detalhes dessa negociação. Essa negociação aconteceu hoje pela manhã, foi quando o Flamengo formalizou uma proposta ao West Ham. De fato, o West Ham não aceitou o que o Flamengo apresentou. Mas aí a gente, conversando, né, pelo lado aqui do Flamengo e tudo mais, embora o West Ham não tenha aceito a proposta do Flamengo, o Flamengo viu avanços nessa conversa. No seguinte sentido, e aí eu trago os detalhes. Onde o Flamengo entende que mais avançou é que conseguiu reduzir a pedida do valor bruto, né? Do valor bruto pedido pelo West Ham, que anteriormente, né, como até trouxe ontem, era 45 milhões de euros. Flamengo e West Ham chegaram a um acordo agora de um valor total de 40 milhões de euros, que era o que eu tinha dito que o Flamengo conseguia esticar essa corda. E aí, o que está sendo os entraves agora? São 3 entraves. O primeiro, o West Ham não gostou do valor fixo e o do bônus. O West Ham ele entende que precisa receber um valor fixo maior, ele quer um valor fixo maior, e aí depois vem os bônus. O segundo ponto, segue na mesma tecla de que não quer liberar o Paquetá agora, imediatamente, como o Flamengo quer. O West Ham segue batendo na tecla que só quer liberar quando acabar a Premier League, que a última rodada é 24 de maio. O terceiro ponto que também não agradou o West Ham é a forma de pagamento. O West Ham ele quer um valor à vista maior do que o Flamengo apresentou. O Flamengo apresentou um valor à vista, a gente não teve acesso exatamente a esse valor à vista, e outro montante de maneira parcelada. O West Ham quer um valor à vista maior. E aí teve esse entrave, o negócio voltou para o Flamengo, e agora o BAP, o Boto, toda a diretoria, o setor financeiro do Flamengo, estão estudando uma nova engenharia, um novo modelo de negócio para apresentar ao West Ham. Então, assim, o clima não é de terra arrasada, existe até um otimismo diante de toda a dificuldade da negociação, e o Flamengo não desistiu do Paquetá. Segue na luta aí para tentar a contratação dele, agora vai montar uma engenharia financeira para apresentar um novo modelo de negócio, mas já há um entendimento sobre esses 40 milhões de euros. E aí agora a forma como vai ser pago esses 40 milhões que é o principal entrave, além de tentar convencer o West Ham a liberar de imediato, como o Flamengo quer. PVC. Tem uma versão do Atlético, The Athletic do New York Times publicou um pouco diferente, né? A história de que, segundo o The Athletic, o Flamengo teria chegado a 42 milhões com 38 mais cotas. Claro que a gente acredita na apuração do Bruno Braz e do Rodrigo Matos, mas só para colocar que tem uma outra versão, que é que o Flamengo teria chegado a 38 mais 4 e o Atlético disse que o West Ham recusou essa oferta. Como a gente disse ontem, eu acho que vai chegar a um consenso sobre a maneira de pagar, a forma de pagamento, sobre o valor, vai se chegar. A grande questão, o grande entrave ainda é julho ou fevereiro. E aí tem 2 jogos para o West Ham, um contra o Sunderland, que o Paquetá não joga, e na semana que vem contra o Chelsea, e aí fecha a janela inglesa no dia 3. Terça-feira, não a próxima, a outra, daqui a 11 dias, fecha a janela inglesa. Até lá tem que chegar ao consenso sobre a forma de pagamento e sobre libera em julho, libera em maio ou libera em fevereiro. Libera em... Quando eu chamo de julho, é porque o campeonato inglês termina no dia 24 de maio, mas 25 de maio o Paquetá vai estar na seleção brasileira. Mas ouvindo vocês falando sobre a negociação e sobre os valores, de qualquer forma são valores próximos aí, né? Eu fico com a sensação, aí é só minha sensação... Você paga 2 milhões, você paga, não paga? O quê? 2 milhões de euros. 2 milhões a diferença. 2 milhões. O PVC paga no débito isso, sabe? Não, 2 milhões de euros eu não pago. Quanto você paga no débito? Os 80 mil eu pago. 80 mil.
2 milhões você parcela. Mas parcelando você paga. Não, 2 milhões eu não pago nem parcelado. Nem parcelado. Tá certo. Mas ainda assim, ouvindo vocês, eu fico com a sensação dessa última fala do Brás, que é um cenário ainda otimista. Segue negociando, segue tentando. Ok, rejeitou, é uma negativa, é ruim, vai ter que subir um pouco aqui. Mas tá chegando próximo, né? Aos poucos ele vai dando um passinho pra cá, o PVC dá um passinho pra cá, eu dou um passinho pra cá, a câmera me acompanha, porque eu atrapalho todo mundo. Não tá chegando, aproximando assim, PVC, aos pouquinhos? Eu acho que vai aproximar Então, do valor. A questão só é... Agora sim, ó, eu dou um passinho pra cá, PVC dá um pouco, e a gente vai aproximando, entendeu? Vocês E aí vai Vocês estão chegando dançarinos hoje. O PVC também estava fora do ar aqui na nossa vocês não viram pedalada. antes, É no ele clima tava do driblando Paquetá aqui, já, ensinando... Samir. É no clima do Paquetá. O Paquetá já tá no verdade. dançarino. Pô. É verdade, a gente já tá no clima da dancinha do Paquetá e do carnaval também, que amanhã tem carnaval, hein? Não, mas é essa sensação, aos poucos, tira dali, põe daqui, mas aos poucos vai aproximando. E aí a questão que fica maior, que o mais difícil é entrar no consenso do dinheiro, né? Das finanças. E aí se vai ser agora, meio do ano, tem isso, mas não sei, na minha cabeça isso vai se ajustar. Eu acho que vai ajustar, tem que entender se vai ser liberado para fevereiro ou se vai ser liberado para março ou para só jogar depois da Copa do Mundo. Mas acertar isso não é muito mais viável do que um valor que você não tem para pagar, por exemplo? Vamos por partes. Vamos voltar uma semana no tempo, porque eu acho que tem uma explicação sobre por que o West Ham gostaria de ter a negociação com o reempréstimo. Porque ou ele precisa ter o dinheiro para ter um jogador que ele compre. Por isso que eu acho que o tempo é importante, é valioso nesse aspecto. Por isso os 11 dias, que ontem eram 12, agora são 11, amanhã são 10 e segunda-feira são 8, são valiosos. Porque se você não conseguir fazer a operação num tempo do West Ham, pegar o dinheiro para contratar outro jogador, o West Ham pode dizer, mas eu não vou vender mais, cara, desculpa, eu preciso tentar me salvar do rebaixamento. E o outro ponto é, vamos lá, amanhã, o West Ham recebe o Sunderland. O Sunderland já é 9º colocado. O West Ham é 18º. O West Ham ganha do Sunderland e o Nottingham Forest perde. A distância que era de 7 pontos semana passada diminui para 2. E ele pode ter projeção de escapar do rebaixamento. O West Ham perde para o Sunderland e o Nottingham Forest vence. A distância que hoje é de 5 sobe para 8. Ele vai dizer, cara, eu vou perder muito dinheiro rebaixado, melhor liberar ele agora mesmo, vai embora, me dá o dinheiro aqui que eu vou resolver minha vida.